ele fez aí a passagem, é claro que para mim, né, de saber do meu pai que realmente era alguma coisa que ele não esperava, né? Então, meu pai, bastante novo, né, como um jovem adulto, acabou se despedindo, pelo menos nesse plano, como a gente conhece aí, da relação de um pai e de um filho, se despedindo nesse momento. E aí fica aí o meu pai com a minha avó. E trazendo essa energia para dizer que o meu pai, ele nasceu em Lisboa, né, em 1953, e se mudou, né, de Lisboa, foi lá para Angola, que era uma colônia portuguesa, até 1975, até que veio a Revolução dos Cravos. E com a Revolução dos Cravos, diversas colônias portuguesas passaram a ter grandes mudanças, né, no ambiente político, econômico, social. E eu diria que o meu pai, quando ele escolheu, né, juntamente com a minha avó, sair de Angola, eu diria que foi praticamente à beira de uma guerra civil. Então, eu tenho aí relatos, né, do meu pai, o quanto essa saída foi um momento bastante intenso e, por que não, traumático de um país. Angola, naquela época, estava realmente à beira de uma guerra civil. E o meu pai foi, né, com a minha avó materna, né, o meu avô Assis já havia feito a passagem, já havia falecido, e eles se mudaram para o Brasil. E no Brasil, né, conheceu a minha mãe, enfim, que já é brasileira, descendente de japoneses, e assim nasce o Gregor do Brasil, aí 50% raízes portuguesas, 50% sangue japonês, nascido no Brasil, o Brasil que é esse verdadeiro caldeirão, né, de misturas, etnias, raças, culturas. E aí, me trazendo aqui para compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, de quando eu, como muitos de vocês aqui, né, então só dividindo um pouquinho com relação aí à minha ancestralidade, né, então eu brinco que Portugal é praticamente aí o país da Europa mais ocidental possível, né? É o país mais a ocidente da Europa. E, na minha outra raiz japonesa, é o país mais oriental da Ásia, né? Então, desses extremos, eu diria que essa mistura cultural, e por que não dizer, em alguns momentos, aprendendo através dos choques das diferenças culturais, eu acabei nascendo no Brasil com essa referência, né, da minha mãe descendente de japonês, do meu pai português, né, e vindo para o Brasil. E como muitos de vocês, eu parti do Brasil e vim morar aqui na China, né? Estamos aqui em Xangai. Antes disso, eu morei também na cidade de Guangzhou, né, capital da província de Guangdong, e também em Beijing. E essa viagem, felizmente, ela se deu, essa ida, essa escolha de ir para a China, né, se deu como uma forma, uma escolha consciente de buscar, né, uma vida que me trouxesse uma experiência rica, como muitos de vocês devem ter buscado, possibilidades profissionais, né? E aí, trazendo isso agora para a paternidade, né, como eu comentei com vocês no início aqui do nosso encontro, eu me tornei pai apenas há 1 ano e 3 meses atrás, mas trazendo um pouquinho desta energia para falar do modelo que eu tinha do que era a paternidade, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho aqui das minhas referências de quando eu comecei a minha jornada aqui na China, como brasileiro aqui na China. Talvez para muitos de vocês aqui nos escutando neste momento, talvez tenha sido a sua primeira experiência internacional, talvez tenha sido, você já tinha morado em algum outro país antes de vir para cá, mas eu me trouxe aqui, eu tinha um modelo muito específico do que eu esperava, que seria a minha jornada aqui na China. E também, né, quando eu trago isso para a paternidade, eu tinha uns conceitos, vamos dizer assim, um pouco rígidos do que uma paternidade deveria ser, né? Então, eu trago aqui a referência do Carvalho, né, que eu comecei a colocar quais eram essas referências rígidas, por que não dizer mais estritas, mais limitadas do que poderia ser uma paternidade, da referência que eu trazia, né, da minha formação. Então, eu falo um pouquinho, né, dessa minha história para dizer que eu me baseei nas minhas referências antigas em trazer o que seria melhor para que eu possa ter uma formação, né, adequada, profissional,
para conseguir conquistar aquilo que eu vim buscar aqui na China. Então, eu fiz a Universidade Peking University, né, um MBA internacional, com a Valeric, quando eu cheguei na cidade de Beijing. Isso há mais de 10 anos atrás, né? Então estamos falando aí de 2010. Para quem mora na China sabe que isso é uma eternidade, né? E eu trabalhei, logo que eu entrei no MBA, eu trabalhei numa empresa chinesa que fazia international trading entre países de língua portuguesa, então, claro, Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde e a China, né? A região de Macau e a China como um todo, trabalhando numa empresa de origem chinesa, buscando experienciar todas aquelas diferenças culturais quando eu comecei a trabalhar aqui na China. E eu trazia aí muito forte esse conceito das artes marciais, mas não era as artes marciais internas como eu pratico hoje, eram as artes marciais muito mais externas. Então eu fazia lá o Brazilian Jiu-Jitsu, né, o Jiu-Jitsu bem brasileiro, né, toda aquela referência da família Gracie. E esse era o jiu-jitsu que eu praticava, e aquilo tinha como aquela firmeza, como aquela... Para mim era uma expressão do que era masculinidade, para mim era uma expressão... E eu trazia esses conceitos do que seria a minha experiência como paternidade, uma coisa bastante rígida, uma coisa bastante firme, sólida. E então, é claro, para quem vive aqui na China já há um tempo, a gente conhece esse verdadeiro dragão. E lá em 2010, eu me deparei com um momento em que tudo aquilo que tinha funcionado para mim até aquele presente momento, de repente, não me servia mais. Me deparei com esse furacão, com essa tempestade de mudanças culturais, da forma de trabalhar, dos relacionamentos, de como me colocar na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Isso realmente veio com uma tempestade de mudanças. Se você está aqui na China já há algum tempo, você sabe do que eu estou falando, mesmo para aqueles que buscam, de alguma forma, estar ali na bolha expatriada, eventualmente isso vem, né, para realmente abalar as nossas estruturas, das nossas crenças, do que a gente acredita, né, dos nossos paradigmas. E, em algum momento, esse dragão, essa tempestade de mudanças, tudo que eu conseguia fazer, a forma que eu conseguia responder, aquelas influências externas, aquele nova realidade à minha volta, era resistir à mudança. A mudança vinha e eu batia de frente, que era a única maneira que até aquele momento eu havia aprendido a lidar, né, com os desafios da minha vida. E, trazendo aqui para a minha experiência paterna, eu vou dizer que não foi diferente, porque no começo eu trazia, mesmo de forma inconsciente, as minhas referências do que seria a paternidade. E eu vou dizer que, trazendo aqui mais, né, isso foi lá em 2010, da minha chegada na China, trazendo aqui mais recente, algo que está tão fresco na memória de todos nós, as mudanças que nos trouxeram o ano de 2020. Então, em 2020, assim como eu tenho certeza que cada um de vocês passou pelos desafios da pandemia, pelos desafios não só para quem estava aqui na China, no Brasil, a gente está falando de paternidade, quantas famílias que a gente não conhece que tiveram que, de alguma forma, nesse momento, se reaproximar, né, com as distâncias mesmo físicas, né? E em 2020, para mim, era quando eu estava me preparando para a Kiara, minha filha, chegar ao mundo. E aí, eu e a minha esposa, a gente, até aquele momento, né, até ali, começo de 2020, a gente estava com o nosso plano já, a nossa organização, todo o nosso planejamento. Então, como seria, né, a minha paternidade? A minha sogra, né, que eu tenho muito carinho por ela viria nos ajudar a fazer uma temporada, ficar aí, né, comigo, com a minha esposa e com a Kiara recém-nascida nos auxiliando nesses primeiros meses. Depois dos meus sogros, né, que a minha sogra passaria uma temporada com a gente, viriam os meus pais, e aí a minha mãe faria o segundo turno e ficaria também nos auxiliando nesses primeiros meses que, para quem é pai, para quem é mãe, sabe do desafio de ter um recém-nascido. E aí chegou um momento em que as fronteiras fecharam, né? Vocês sabem bem das dificuldades, né, que surgiram
as fronteiras da China e todos os requerimentos, né, que passaram a mudar o tempo todo, mas fato é em que a gente se isolou aqui, nesta bolha que eu agradeço, tenho muita gratidão, até o momento muito mais segura do que muitos lugares do mundo, num ponto de vista sanitário, mas que realmente nos colocou aí uma barreira para esse tipo de encontro, para esse tipo de presença física, né? E, como todo mundo sabe, em 2020, com essa mudança, os planos que eu tinha tiveram que ser totalmente revistos. E aí, eu chamo esse momento de ruptura porque quando eu tinha aquela ideia lá atrás, a gente nunca sabe como vai ser, né? Ser um pai, se tornar um pai, receber um filho ali nas suas mãos. Mas a gente vai construindo algumas ideias, né? Vai trazendo de forma consciente, de forma inconsciente, muito mais inconsciente, as ideias, os conceitos de como que seria aquela experiência. E de repente, eu passo a ter uma ruptura completa, porque a minha sogra que ficaria ali me ajudando, né, ali a nos ensinar a trocar fralda, a fazer arrotar, ficar chacoalhando o bebê antes de dormir, né, no meio da madrugada, as pequenas referências que eu receberia da minha sogra, da minha mãe, de repente, não era mais possível. Então, ficou eu aqui, né, em Xangai, com a minha esposa e a nossa filha recém-nascida. E nós tínhamos uns aos outros. E no momento foi muito difícil, muito desafiador para mim aceitar, né? Tamanhas mudanças que vêm com o filho presente, né, que chega aí para revolucionar as nossas vidas e, ao mesmo tempo, de passar pela experiência da paternidade de uma forma tão diferente com as expectativas que eu tinha construído. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso dizer, né, que não foi fácil aceitar, como talvez não tenha sido fácil para você que está acompanhando aqui agora, muitas das mudanças que 2020 trouxe para nós, no nível individual, no nível coletivo, mas, eventualmente, eu consegui aceitar, não com a minha mente, mas aceitar de coração, e hoje eu posso dizer o quanto eu sou grato pela sabedoria da vida, de ter me colocado numa situação em que eu consegui descobrir um pai dentro de mim que eu nem sabia que existia. Eu nem sabia que esse pai estava ali esperando uma oportunidade tão diferente das planejadas, tão diferente daquelas que eu imaginava, né, quando eu era mais novo, quando eu teria um filho, mas ainda assim, com a sabedoria da vida, eu consegui me tornar um pai muito além daquilo que eu imaginava que eu poderia me tornar. Então, a minha experiência de paternidade, com a bênção que foi receber a Chiara na minha vida, mas, ao mesmo tempo, também, o que no momento parecia grandes limitações de recursos, de rede de apoio, de casa da sogra, casa dos meus pais, de repente se tornou um grande presente, um presente que a vida me trouxe para poder desenvolver habilidades que eu nem sabia que eu tinha como homem e como pai. E como um pai que se descobria a cada dia. Assim, quando eu olhava para o lado e via também na minha esposa a mãe que se descobria a cada dia, a mãe que ela estava se tornando. E foi muito bonito o quanto, desde o momento do nascimento, desde o momento do trabalho de parto, às 11 horas, de um parto natural, na água, na banheira, o quanto eu já me sentia presente, numa forma que eu não imaginava que eu poderia estar. O quanto eu me senti de igual para igual, mais do que os meus genes, 50% ali da Chiara recebendo, como eu me senti igual de estar presente e de fazer parte da criação dela, mesmo nos primeiros momentos de vida, mesmo nos primeiros meses, mesmo nas madrugadas que não acabam, de poder sentir o quanto eu podia contribuir e o quanto o que eu achava que era ser homem, de repente se revelou numa habilidade de cuidar, numa capacidade de paternar. A gente fala tanto do maternar, mas eu vejo que trazer aqui o Pais em Harmonia é falar também do paternar. E aí eu trago um conceito que, quando eu trouxe aquela imagem do carvalho, se a gente corta um carvalho no meio, a gente vê que o carvalho é algo denso, é algo sólido. Veja aí uma imagem do carvalho
como isso é densificado, como isso é sólido, como isso traz realmente aquela perspectiva de rigidez. Existe um conceito dentro da masculinidade, porque não dá para falar de paternidade consciente sem trazer as referências que nos trazem, né, na nossa educação como homens do conceito de masculinidade. Existe um conceito que chama-se man box, então caixa dos homens, que a fonte está aí, você pode pesquisar depois do Paul Krivol, que é conceitos bastante deterministas do que seria um homem, do que seria um homem perante a visão da nossa sociedade, o que seria um homem perante, isso é um conceito internacional, mas trazendo para a nossa realidade como brasileiros, né? O que seria um homem dentro do machão. Então, isso nos traz conceitos como o homem deveria ser forte, vocês podem ler aí comigo, fisicamente apto, corajoso, no controle, agressivo, provedor, trabalhador, fala com firmeza. Não só fala com firmeza, mas é o bullying também. É o valentão que chama para briga, não chora, né? Uma capacidade fisiológica que, como humanos, todos nós temos, mas muitas vezes o homem que está naquele momento e se permite, acaba sentindo, na sequência, uma grande vergonha, um grande sentimento de não querer se expor, e talvez ele esteja também no ambiente que não cultive essa possibilidade dele também expressar isso fisiologicamente, né? Com um alívio que possibilita essa capacidade que, como seres humanos, todos nós temos. Não demonstrar emoções. Então, talvez o homem possa demonstrar raiva, né? Se é aquele cara bravo, bate na mesa, mas o que está por trás daquela raiva, né? Talvez para um homem, talvez para um pai, seja muito mais fácil dizer que, né, ser o controlador, ser agressivo, do que dizer, olha, eu não me senti amado. Ou para um pai, talvez, né? Nasceu um filho, talvez ele não tenha tido a mesma atenção naqueles momentos iniciais que ele havia antes só como marido, né? Agora tem o papel de pai. Mas talvez para um homem seja muito mais difícil expressar isso, no sentimento de não estar se sentindo, né, amado naquele momento, e sim expressar agressividade ou expressar o isolamento, né? Não comete erros, não desiste, sabe se defender, né? Aquela coisa da arte marcial, do realmente não levar desaforo para casa, né? A gente vê esse reflexo nos meninos, ali nas interações. Dominador das mulheres, controlador, né? Firme e seguro, competitivo, e aí trazendo competitivo e bem-sucedido, no conceito de que para você ganhar tem que ter alguém perdendo, né? Então não dá para todo mundo ganhar, não dá para ser ganhar-ganha, né? Você tem que ganhar, tem que estar bem na fita, e alguém tem que perder ali para a equação fechar dentro dessa caixa dos homens, dentro desse conceito do man box. E bem sentido nesse conceito, de que você está ali, macho alfa, né? Que você ali dominou, que você precisa estar ali no topo da pirâmide. E esse conceito, quando a gente traz para a paternidade, você pode observar que muitos deles inconscientes acabam se transmitindo para a experiência que um pai se coloca na sua relação com a sua filha, com o seu filho. E é preciso lembrar, a grande maioria desses valores acabam sendo transmitidos de forma inconsciente, né? Então, o que seria o convite que a gente traz aqui com toda essa reflexão, honrando tudo que a gente recebe, né, dos nossos pais, de toda a nossa ancestralidade paternal. E o que eu vejo, qual que é o convite neste momento? O convite que eu faço aqui para vocês é trazendo a analogia do bambu. E só de falar do bambu já me traz um certo alívio de me conectar com essa energia. Porque o bambu, olha o design dele, quando você corta um bambu no meio, um bambu ele é vazio, ele existe este vácuo dentro. O que este vácuo está me dizendo? Ele está nos convidando a trazer o que você sente, que é o pai que você está ali para ser. Então, sair do man box, sair da caixa dos homens, daqueles conceitos limitantes, daqueles conceitos restritivos, e se permitir trazer o pai que você foi escolhido para ser, pela sua esposa, o pai que você foi escolhido para ser, pelo ser que te escolheu para ser o pai dele, né? Então a gente fala muito, o filho escolheu a mãe.
mas a gente está trazendo essa consciência para dizer também que o filho também escolheu o pai que tem. A gente vai estar mais tarde falando também de pets, né? Eu tenho certeza que a Pérola, a nossa cadelinha que viveu conosco até ano passado, que ela me escolheu, assim como escolheu a minha esposa também, né? Dizem que os animais nos escolhem. Por que seria diferente com um ser humano? Então, quando a gente se coloca nesse espaço de dar, permitir, se dar o espaço para ser o pai que você realmente é, trazer a sua natureza sem a força das expectativas das pressões externas, você passa a ser o pai autêntico que você foi escolhido para ser. E aí a gente traz, estando aqui na China, todo mundo já se deparou com o conceito de Yin Yang, né? E dentro, então, deste bambu existe esse espaço. E se você não ouviu isso antes, eu vou trazer um pouquinho aqui do conceito de Yin Yang, que é para nos lembrar que como ser humano, que todos nós estamos nesse momento, todos temos a energia Yin, que seria a energia feminina, e a energia Yang, que seria essa energia mais masculina. Todos nós temos esta configuração. O que seria essas energias Yin e Yang, né? Então, do lado, começando com a energia Yang, a gente observa aqui como mais masculino, ativo, aquele que coloca para ação, faz as coisas acontecerem, associado ao sol, ao elemento fogo, quente, associado ao que está acima, associado, né, dentro do conceito taoísta, né, então, conceito do que está no céu, da germinação, da realização, né? E quando a gente traz aí todas as reflexões, tudo aquilo que vem sendo trazido para o empoderamento feminino, por exemplo, muitas mulheres, né, que se colocam aí no mercado de trabalho, isso está cada vez mais aumentando, expandindo, e não só mulheres trabalhando, né, em posições importantes, como em cargos de liderança. E aí a gente se questiona que alguma coisa parece que a conta não fecha, né? Você já observou quando a gente traz esses conceitos do Yin, né, que seria essa parte energética feminina que também os homens têm, assim como a mulher também tem a constituição da energia Yang dentro dela, né? Por isso o Yin Yang é essa harmonia o tempo todo, né? Da energia que mais serve naquele momento. E o que seria essa energia Yin? Feminino, né? A energia que recebe, associado à lua, ao elemento água, ao frio, o que está abaixo, então associado, né, mais uma vez no taoísmo, o céu que está acima, né, a terra que está abaixo, e o ser humano que está fazendo essa ponte, né? Você é essa ponte do céu e da terra na visão do taoísmo, na visão, né, da medicina tradicional chinesa, na visão do país que você talvez escolheu para estar vivenciando a sua vida aqui hoje. O que está na terra, que nutre, que recebe, associado a essa nutrição. E quando eu coloco que a conta não fecha, porque da mesma forma que as mulheres têm trabalhado, né, nessas últimas décadas o conceito de empoderamento profissional, existe algo que no ambiente da casa, no ambiente pessoal, no ambiente doméstico, em que muitos homens ainda não despertaram para esse potencial que eles têm do cuidar, esse potencial de trazer a energia do Yin, né? A energia da nutrição, a energia do cuidado, porque o cuidar não é um verbo feminino ou masculino, o cuidar é um verbo humano. E quando o homem se traz e enxerga a possibilidade de também exercer esse papel de uma forma plena, aí parece que a conta fecha. Aí parece que as possibilidades das mulheres buscarem profissões, posições de liderança, mais destaque profissional, dos homens também encontrarem no seu ambiente pessoal, no ambiente da casa, no ambiente doméstico, um potencial que eles nem sabiam que eles tinham, de também trazer essa energia aí. E o que é interessante, eu só vou tomar um copo d'água aqui, você também me acompanha para não tomar sozinho. O que é interessante dessa reflexão é quando a gente traz da energia do Yin e do Yang, que todo ser humano tem dentro de si,
e que ele possa expressar isso, a gente passa por um momento em que a energia, em que a área pessoal e a área profissional veio a pandemia e ela trouxe isso à tona, em que, de repente, no mesmo ambiente físico da casa, a vida pessoal e profissional, ela se tornou muito próxima. E que o mesmo pai que se apresenta ali para os seus filhos e que vê que, além do cuidado dos filhos, existe um grande cuidado do ambiente energético e também físico, um cuidar da casa, né? Porque quem tem filho sabe que o filho vai passando, vai deixando um rastro, né? Um rastro ali de energia, né? E causa, às vezes, fisicamente por onde passa. Existe um cuidado que é necessário para se trazer essa harmonia, né? Para a sua casa e que muitas vezes se tornou home office, que muitas vezes se tornou a extensão do seu universo profissional. Então, para muitos pais, isso veio de uma maneira drástica, veio de uma forma repentina. E eu estou aqui para convidar a que essa energia seja incorporada e trazida para que essas mudanças podem vir de uma forma muito mais amorosa consigo mesmo, podem vir de uma forma muito mais gradual, muito mais harmônica. Então, por isso, do pais em harmonia. E quando a gente traz essa figura do bambu, a gente consegue perceber que esta força do carvalho, num ambiente de intensas mudanças, grandiosas transformações, como o mundo está vivendo agora, como o Brasil está passando neste momento, que o carvalho resistindo acaba se quebrando, né? O nosso paradigma de como é masculinidade, o nosso paradigma de como é, né, ser homem, o nosso paradigma de como é ser pai. Então, o convite é olhar para esse bambu como o espaço para você ser o pai que você realmente se trouxe para ser o pai que realmente está querendo se expressar, está querendo conquistar o seu espaço, de uma forma que, da mesma maneira, trazendo aí a analogia novamente, de quando as mulheres começaram no mercado de trabalho, né, se a gente pensar na década de 60, a maioria dos países as mulheres não votavam, né? Isso era uma realidade, e como isso foi mudando, mas que para muitos homens lá atrás, e ainda hoje, existe um incômodo para ser trabalhado, para que isso possa se ampliar. E para as mulheres que estão nos ouvindo aqui agora, para que você também possa ser parte deste ambiente que empodera o seu marido a ser o pai que ele pode ser. Porque a partir do momento em que ele passa a exercer todo o seu potencial, existe também um equilíbrio do outro lado, para que essa libertação da caixa, seja qual que ela seja, que seja da caixa do homem, que seja da caixa da mulher, que elas possam se dissolver, para que aquele ser humano possa ser ele com a sua expressão plena. Então, eu estou aqui para honrar todas as paternidades. Eu só gostaria de encerrar aqui a minha mensagem da resiliência, da flexibilidade e trazer da naturalidade. Para quem está aqui na China, quem nunca visitou uma floresta de bambu, né, que você possa fazer isso, possa aproveitar dessa oportunidade. E fica aqui o meu convite, principalmente se você puder ir numa floresta de bambu no inverno, que aí você vai ver o quanto o bambu se enverga, né, com a geada, com a neve, né, com o gelo, né, que se forma. Né, a gente vê ali no inverno o bambu totalmente curvado, e aí, com a primavera, quanto ele vai retornando à sua forma original. Isso seria praticamente a perfeita definição do que é resiliência. Então, que você traga nessa paternidade um convite para ser resiliente com essa flexibilidade de trazer à tona a tua energia yin, a tua energia yang, quando elas melhores te servirem. E a naturalidade, né, que o bambu também nos convida a ser,
é de trazer a sua verdadeira natureza para o pai que você está ali para ser. Porque você foi escolhido, você não é pai da sua filha, você não é pai do seu filho à toa. Nem que você tenha adotado o seu filho, existiu alguma conexão ali que se estabeleceu, alguma inteligência maior que colocou aquelas vidas no caminho uma da outra. Então, o teu filho, a tua filha te escolheu, papai, que você possa trazer essa sua essência, a sua verdade para se expressar sem caixas, que você dissolva essas caixas para ser o pai único, especial, singular, que só você pode ser para o seu filho, só você pode ser para a sua filha. Então, este é um convite. Traga mais este bambu na sua vida, esse espaço para você se expressar com plenitude, com potência, não uma potência determinada do que um homem deveria ser, do que um pai tradicional só pode ser dessa forma, mas uma potência de você em essência, como pai. Então fica aqui o meu convite, eu vou encerrando a minha partilha para deixar a palavra para o nosso próximo convidado. Eu só vou deixando aqui, deixando o Dr. Marcos aí se preparando para entrar aqui no nosso pequeno palco virtual, com muita gratidão, né, pelo conselho novamente, de estar aqui conosco, organizando, proporcionando esse espaço para a gente trazer aí a vivência das paternidades, né? Fica aqui o meu contato para quem quiser saber mais desse tema, se aprofundar mais neste trabalho, né? Além de mestre de Reiki, eu também trabalho com coaching.